Gente, afinal, é possível não conciliar maternidade e carreira? E o que é necessário então para ser uma boa mãe e uma profissional realizada? Oi, eu sou a Lu do blog Ficofoca.com e se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tem esse tipo de dúvida ou está exatamente naquele momento se volta a trabalhar, se não volta, se continua a trabalhar ou não. Hoje eu vou contar então um pouco da minha experiência depois de 3 bebês e quais foram os meus aprendizados no meio disso tudo. É importante reforçar que cada uma de nós vive um conjunto de circunstâncias que estão sempre mudando. Então, tanto as nossas experiências na maternidade, como para quem concilia maternidade e carreira, são diferentes. Não existe uma regra de sucesso que possa ser aplicada a todas nós. Portanto, em primeiro lugar, sua mãe vai falar, suas amigas vão dar a opinião delas, seu marido, sua sogra, mas a decisão precisa vir de você. Você não vai querer carregar esse arrependimento depois de ter seguido o que alguém te disse, mas que no fundo não era o que o seu coração estava pedindo. Segundo, nenhuma decisão é definitiva. Se você resolver se dedicar 100% à maternidade, se isso faz sentido para você nesse momento e depois de um tempo você sentir que é hora de voltar, você volta. É simples? Não, mas pelo menos você seguiu o seu coração. Claro que se você optar por isso, eu vou te recomendar que você se mantenha atualizado no que está acontecendo no mercado, que você faça cursos e se mantenha intelectualmente ativa. É muito fácil a gente ficar o dia todo com coque no cabelo e a galinha pintadinha na cabeça e se deixar engolir pela rotina. Bom, comigo, no meu primeiro filho, eu trabalhei a gestação inteira e tinha certeza que voltaria depois da licença. A minha mãe parou de trabalhar quando meu irmão nasceu e eu cresci vendo a minha mãe super realizada com a família e frustrada na mesma proporção com relação à carreira. Eu tinha isso bem claro para mim, estava bem tranquilo. O bebê vai nascer, eu vou curtir muito e eu volto a trabalhar. Bom, a história final é que o bebê nasceu. Passaram-se os 3 meses de licença voando. Sim, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem licença maternidade. A empresa que eu trabalhava na época dava 1 mês de licença remunerada e os outros 2 meses de licença não remunerada. Quando acabou aquele período, eu não tive coragem de deixar o meu bebê. Eu queria muito ficar com ele. Eu conversei então com meu marido e ele fez uma coisa legal que eu acho que todos os parceiros deveriam fazer. Ele não deu a opinião dele. Ele disse que qualquer que fosse a minha decisão, ele apoiaria. Isso foi muito importante para que eu mesma descobrisse o que eu queria. E eu fiquei com o meu bebê. Era o que o meu coração estava pedindo naquele momento. Até que chegou a hora de que eu senti que precisava voltar a trabalhar. Ai, gente, eu sempre tive muita energia. E ali, 100% do tempo com o meu bebê foi demais. Eu fazia 1 milhão de atividades, preparava várias papinhas super criativas, levava para passear, para fazer várias atividades com outros bebês. Mas depois de um tempo, eu soube também que eu precisava desse outro lado, do lado profissional. Eu já ouvi de outras mulheres que o parceiro delas disse que o ideal é que elas voltassem a trabalhar. E que ficar 100% do tempo só voltada para a maternidade não combinava com elas. E elas diziam ter sido a melhor escolha que fizeram. Mas por um bom tempo elas carregaram essa mágoa do parceiro. Eu já vi também outras mulheres que optaram por se dedicar 100% à maternidade e que sentiam que não tinham apoio do parceiro. Portanto, se você puder fazer a escolha, voltar ou não por você e não por pressão, eu acho incrível. Mas isso, nem por isso é fácil. Eu, por exemplo, a escolha veio de mim, mas foi muito difícil lidar com os pensamentos conflitantes que eu tinha na época.
Na minha cabeça, a minha mãe abriu mão da carreira para cuidar de nós. E eu me perguntava, será que não era isso que eu deveria fazer? Mas ao mesmo tempo, eu me recordo que ela vivia frustrada com aquela decisão. Ela era feliz por um lado, mas muito infeliz por outro. E aquilo era muito conflitante para mim. Nesses momentos onde a gente tem esse tipo de dúvidas, a gente começa a buscar referências. E eu não tinha exemplos próximos a mim de mães presentes, né, e realizadas profissionalmente. Era como se a sociedade dissesse: ou você é uma coisa ou você é outra. Os dois não dá. Mas dá sim. E eu só fui entender isso lá pelo terceiro filho. Quando a gente faz as próprias escolhas, as coisas são muito mais leves. É engraçado que quando a gente tem algum conflito assim, a gente acaba indo buscar modelos para validar as nossas crenças. Tá vendo aquela mãe do Instagram? Ela consegue fazer os melhores pratinhos para os filhos. Todo mundo comemora o mêsversário do filho. Ela vai ao parquinho todo dia com os filhos. Ou seja, a gente pega meia dúzia de pessoas como referência e aquilo vira todo mundo. Olha alguns clipes da vida da pessoa e se culpa por não conseguir chegar no mesmo nível de perfeição. Agora para tudo, respira bem fundo e reconheça o quão incrível você é. Eu fiz essa introdução enorme, porque para mim essa é a chave dessa questão de $1 milhão que todas as mães passam em algum momento da vida. E a resposta principal, na minha visão, é que você cria o seu próprio modelo de mãe. Uma mãe real, não uma mãe virtual. Uma mãe que come, que se cansa, que tem sonhos, desejos. Uma mãe de carne e osso. Alguém com um coração que está fora do peito, mas que não está pronta ainda, que está em constante evolução. Quando você tem isso em mente, você cria uma rotina que funciona para você e para sua família. E vale também fazer alguns testes. No meu caso, por exemplo, eu não tinha rede de apoio com mãe ou sogra por perto. Então, quando eu tinha que ir para o escritório, por exemplo, eu já tive a experiência de colocar o meu filho na escola. Eu também já tive experiência por babá. Eu já optei por trabalhar de casa. E dependendo da fase que eu estava, por exemplo, eu cozinhava todos os dias. Mas eu também já tive fase de cozinhar 1 ou 2 vezes na semana para adiantar as coisas durante a minha semana. Eu já tive também um momento da minha vida onde eu contratei uma pessoa para cozinhar na minha casa para que eu tivesse comida caseira, congelada, porque eu chegava muito tarde do trabalho e o tempo que eu tinha, eu queria me dedicar ao meu filho e não precisar cozinhar. Eu já tive licença maternidade de 3 meses e parei de trabalhar. Eu já tive licença maternidade de 3 meses e com extensão de mais 3 meses no segundo filho e ainda voltei, mas trabalhando remoto. E na terceira filha, eu estava começando um negócio próprio. Eu trabalhava por conta e nem licença maternidade eu tive. Percebe como depende muito do seu momento de vida e do que você deseja? Porque tendo essa clareza, você vai buscar alternativas para criar a sua própria fórmula de sucesso. Uma coisa é fato, você não tem as mesmas horas semanais para se dedicar exclusivamente ao trabalho que você tinha antes. A sua vida mudou, as suas prioridades mudaram. Mas nem por isso você é menos profissional ou competente do que qualquer um dos seus companheiros de trabalho. Apesar de, infelizmente, não ser o que muita gente pensa. Então, provavelmente você vai precisar adaptar a sua rotina e o seu trabalho a essa sua nova realidade. Vale a pena criar novos métodos, já sabendo que isso também vai se modificar à medida que o bebê vai crescendo e vai tendo outras necessidades. Mas eu não quero te deixar aqui sem dica nenhuma. Então vamos a alguns aprendizados que eu gostaria de deixar para minha filha quando ela estiver nessa fase. A primeira coisa é aquilo que eu falei no começo. Permita-se ouvir o seu coração e saiba que você pode rever qualquer decisão que não está funcionando. A segunda coisa, permita-se receber e pedir ajuda também. Estar cansada, precisar de um tempo, não significa que você está cansada do seu bebê.
você não tem que provar nada a ninguém e também não tá participando de nenhum concurso de quem dá conta de mais coisas sem cair estatelada no chão de exaustão. A terceira coisa, as pessoas nunca farão as coisas igual a você, mas isso não significa que elas farão pior ou melhor, simplesmente elas farão diferente. A quarta coisa, então, é a quantidade de tempo com as crianças é importante, mas a qualidade desse tempo também é. Então, se você conseguir rever algumas coisas na sua rotina e definir prioridades, eliminar algumas coisas, reduzir ou facilitar outras, isso vai te ajudar também. A minha quinta dica é para você usar o exemplo das executivas das grandes corporações. Para que uma executiva consiga ter cabeça para tomar as decisões importantes que ela precisa, ela não pode dividir o mesmo espaço da cabeça dela com preciso comprar papel higiênico para minha casa, marcar dentista para o meu filho e preparar o material daquela reunião super importante. Ela precisa o quê? Definir prioridades e criar um sistema em torno disso para que as coisas funcionem. Que me desculpem as que não gostam de rotina ou de método, mas aqui está a chave do sucesso. É importante, sim, ter espírito livre, poder deixar a criatividade fluir, fazer o que dá na telha, sim, mas as coisas funcionam quando existe um processo por trás disso. Por exemplo, ter lista de supermercado para não perder tempo e até quem pode comprar online. Você pode também tentar organizar um cardápio da semana, assim não tem que ficar pensando o que você vai fazer todos os dias e se sentir culpada por não conseguir preparar o que gostaria. Você pode e deve envolver a sua família nas rotinas da casa. Uma coisa super importante, rever as rotinas do trabalho, o que pode ser delegado, eliminado ou otimizado. Uma outra coisa, crie rotinas dentro do possível no trabalho em casa. Horário de banho das crianças, de brincadeira, tempo para você. O lance aqui é você tirar o excesso de coisas da sua cabeça e criar um sistema no papel e com pessoas da sua rede de apoio para que a sua rotina como mãe, como mulher e como profissional funcione. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e se ajudou, deixa aqui nos comentários. E até se você faz alguma coisa diferente, comenta aqui pra gente. Lá no Instagram, eu tô sempre compartilhando um pouco da minha rotina com as crianças e o trabalho. Às vezes rola até umas receitinhas práticas e saudáveis. Então, se você ainda não me segue por lá, me acompanha que você vai gostar. Aproveita então e deixa o seu like aqui nesse vídeo e ativa as notificações do sininho para ficar sabendo sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente se vê então na próxima semana. Tchau!